Amados irmãos e irmãs, o primeiro tema que poderíamos desenvolver hoje aqui, o tema da correção fraterna. Como é desafiador para nós falar de correção fraterna. São dois trechos do Evangelho que se complementam. No primeiro temos sobre a correção fraterna, em seguida sobre a importância da oração em comum. O contexto da liturgia de hoje encontramos, estamos no tempo comum, né? 19ª semana do tempo comum, segunda semana do mês de agosto, Semana Nacional da Família, Semana Nacional da Família. E é incrível como que as pessoas que estão mais perto de nós são aquelas mais fáceis de ofender, não é verdade? São aquelas pessoas que com mais facilidade a gente ofende, a gente fica ofendido, a gente fica magoado. O mesmo acontece na vida da igreja. Quanto mais a gente está junto, trabalhando, servindo, na mesma pastoral, no mesmo movimento, como é fácil a gente se ofender, a gente se magoar. Não é verdade? Às vezes termina a festa, quase que a gente precisa de uma missa de cura interior. Para a gente ir sarando todas aquelas feridas, todas aquelas ofensas. Cadê os festeiros? Né? Aquelas palavras que foram mal ditas, ou seja, foram ditas de modo inadequado, não foram bem ditas, não é? Então, como é fácil a gente se magoar e como é difícil viver a correção fraterna. Enquanto eu estava rezando sobre esse evangelho e pensando sobre a correção fraterna, e vendo a minha caminhada na igreja, às vezes que eu já ouvi pregações sobre esta leitura, eu percebi que muitas vezes nós não fazemos correção fraterna. Porque a correção fraterna não é simplesmente virar para o outro e falar assim: você está errado, o que você fez foi errado, você tem que mudar. Sabe quando a gente vai tentar corrigir alguém? Isso porque eu já fiz isso. E com as minhas palavras, eu já me coloco como melhor do que o outro. Sabe? E aquela situação que deveria ser de reconciliação, vira um constrangimento. A pessoa não acolhe direito porque o outro já está fazendo a correção, porque se acha melhor. Amados irmãos, o evangelho de hoje começa para nós assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Se o teu irmão pecar contra ti. Aí a primeira coisa que me intrigou foi assim: o meu irmão pode pecar contra mim? Eu posso pecar contra o outro? Quando a gente pensa em pecado, aparentemente, a primeira coisa que vem à nossa mente é Deus, né? Pecar contra Deus. Mas nós nos esquecemos que dos 10 mandamentos, os 3 primeiros estão relacionados a Deus e 7 estão relacionados à minha relação com o outro. Então eu posso pecar contra o meu irmão? Sim. Posso pecar contra o meu irmão. Mesmo quando eu desrespeito os 3 primeiros.
Quando eu não amo a Deus sobre todas as coisas, eu já estou pecando contra o meu irmão. Porque se eu não estou amando Deus em primeiro lugar, o meu amor para o outro já está capengando. Porque é amando a Deus em primeiro lugar que eu vou amar o meu irmão do jeito certo. Eu amo a minha família, amo a minha mãe, o meu pai, minha irmã, meus primos, amo de paixão, amo mesmo. Daria a vida por eles sem pensar. Mas eu amo muito mais a Deus, porque foi Ele que me deu eles. Amo muito mais a Deus, sou muito mais grato a Deus, porque foi Ele que me colocou lá nessa família. Eu não pedi para vir para lá. Alguém escolheu a família que ia nascer? Dom de Deus, não foi? Quer ver? A minha família é meu tudo. Já falou isso? Está errado. Não está certo. Deus é o meu tudo. Porque é Ele que me deu a minha família. É Ele que me ensina a amar a minha família do jeito certo. É Ele que me ajuda a viver na comunidade do jeito certo. A referência é sempre Deus. Dou minha vida pela minha família, mas eu amo primeiro a Deus. Primeiro a Deus. A minha gratidão é muito maior a Deus do que ao meu pai e minha mãe que me deu a vida. Eu amo meu pai e minha mãe, mas a minha gratidão é a Deus primeiro, porque foi Ele que fez a minha mãe, foi Ele que fez o meu pai, foi Ele quem os uniu e foi Ele quem concedeu a eles a graça de me ter. Ó, que coisa boa. A referência é Deus. Então, qualquer mandamento que eu descumprir, eu estou pecando contra Deus e também contra o meu irmão. Posso pecar contra o meu irmão? Posso. Meu irmão pode pecar contra mim? Pode. Quando eu não ajo com o meu irmão como Deus gostaria que eu agisse, estou pecando contra ele. Quando não ajo com caridade, estou pecando contra o meu irmão. Quando eu faço alguma coisa que influencia a vida do meu irmão e não o conduz para Deus, estou pecando contra o meu irmão. Amados irmãos, isso para dizer o tanto que o tema da correção fraterna é importante na nossa vida cristã. E nós precisamos compreender isso muito bem. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Ele precisa saber que pecou contra ti. Percebam, meus irmãos, que é uma situação de pecado. Uma situação de pecado. Se ele não te ouvir, chame outra pessoa para servir de testemunha. Se mesmo assim ele não te ouvir, procure a igreja, uma pedagogia para lidar com a correção fraterna. Porque se ele pecou contra mim, e aí poderíamos levantar um monte de coisas, né? Pensando nos mandamentos, uma fofoca, uma mentira, difamou você, né? Ele que fez isso está cometendo pecado. Então, mais do que dizer que ele está errado, que o que ele fez foi vergonhoso, eu preciso me esforçar para mostrar para ele que isso é pecado. Entende? Porque o nosso objetivo, a nossa preocupação como irmãos de fé, é a santidade da pessoa, é a comunhão com Deus. Então, vamos parar de falar do outro e falar de nós, né? Então, vamos supor que eu saio daqui e faço uma fofoca contra o padre Geraldo. Invento uma mentira, difamo ele fica sabendo. Se ele foi vítima,
Ele é o primeiro, como irmão, talvez, a chegar para mim e dizer: Padre Laurito, o senhor falou isso? Fiquei sabendo disso. Ah, não, eu tenho vergonha. Então vamos chamar outra pessoa, porque afinal de contas, somos irmãos de presbitério. Difamar, falar mal do outro, criticar, ficar difamando, mentindo, não convém para a nossa condição de irmãos. Então o Padre Geraldo está meio com vergonha de chegar em mim e conversar comigo sobre as coisas que eu ando falando sobre ele, pede ajuda para mais 2, 3 pessoas e vai lá conversar comigo. E aí a coisa fica pior, porque aí eu apelo, eu invento outra fofoca, invento outra coisa. Aí ele vai e pede a ajuda da igreja e fala assim: me ajudem a rezar pelo Padre Laurito, porque o que ele está fazendo não está certo para a santidade dele. Me ajudem a rezar, vamos rezar um terço por ele, vamos visitá-lo, vamos saber um pouco mais da rotina dele, para ver como que está a vida dele, por que ele está vivendo, fazendo essas fofocas. Entende? Olha só como que a correção fraterna acontece. Se, mesmo assim, chamando alguém, chamando a igreja, ele não se emendou, não reconheceu que o que ele fez não é correto para ele mesmo. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Se mesmo assim o Padre Laurito, que está pecando contra o irmão, fazendo um monte de situações, se mesmo assim, chamando alguém com toda essa oração, ele ainda não percebeu que o que ele está fazendo com a sua vida é pecado e que ele precisa melhorar, ele precisa ser tratado como um pagão. O que é ser tratado como um pagão? É alguém que a gente joga para lá e larga para lá? É alguém que a gente fala assim: não vale a pena gastar tempo com o Padre Laurito, não. Deixa ele lá no mundo dele, larga ele para lá. Se ele quiser conversar comigo, bem. Se ele não quiser, amém. É isso? Tratá-lo como um pagão é tratá-lo como alguém que precisa ser evangelizado desde o começo. Entende? É tratá-lo como alguém que ainda, como se ele não soubesse nada de Cristo. Então, como que eu trato alguém que é um pagão, que na verdade, mesmo sendo padre, sendo bispo, seja o que for? Como? Amando, compreendendo, conhecendo, visitando, rezando por ele. Padre, mas ele falou mal de mim. Reze, demonstre amor para ele, para que ele se encontre com o amor de Deus. Ele precisa ser evangelizado desde o começo. Ele precisa ouvir a primeira pregação do querigma. Ele precisa saber que Deus ama ele. Percebam, meus irmãos, o quanto é exigente a correção fraterna. Porque o nosso objetivo não é fazer a pessoa se humilhar pedindo desculpas. O nosso objetivo é voltar à comunhão. É fazer com que essa pessoa restabeleça a comunhão primeiro com Deus. É fazer com que essa pessoa se perceba pecadora. Porque é isso, quando nos deparamos com o amor misericordioso de Deus, nós também nos encontramos com a nossa fraqueza, com a nossa pequenez, com os nossos limites, o quanto somos necessitados desse amor grandioso que só Deus tem para dar para cada um de nós. Por isso, tratar o outro como um pecador público, como um pagão, é tratá-lo como alguém
que precisa ser evangelizado desde o começo. E eu, que fui ofendido, ao invés de ignorá-lo, ao invés de largar ele para lá, ao invés de fazer outra fofoca, ao invés de fazer com que os outros tenham uma imagem pior dele, eu sou chamado a evangelizá-lo. Evangelizá-lo. Padre Laurito, é difícil demais. É difícil. Quem disse que era fácil? Quem disse que é fácil? Fácil é você ignorar, largar para lá, não rezar por ele. Jesus disse, não disse? Rezai pelos que vos perseguem. Não foi? Está aí, ó. Se o teu irmão pecar contra ti, faça todo o possível para ele crescer na fé, para ele reconhecer o seu pecado. Como? Se aproxime. Hoje eu fiz lá na nossa forania, né? Nós temos alguns padres fazem a homilia cada dia da semana e a gente manda um para o outro e aí corre a forania toda, às vezes até fora da forania, né? E aí eu fiz o evangelho justamente de hoje. E aí uma pessoa ouviu mais ou menos isso que eu estou falando para vocês, que eu enviei, e mandou um áudio para mim. Se ela estiver ouvindo, não vou falar seu nome não, vai ficar guardado no coração. E ela mandou falando o quanto isso é difícil. Que uma vez uma pessoa começou a inventar mentiras sobre ela, e ela foi lá tentar conversar com a pessoa, não deu certo, a coisa ficou pior. Aí chamou a ajuda de alguém para poder ir lá, não deu certo, continuou do mesmo jeito. Isso acontece ou não acontece? Acontece, não acontece? Nas nossas famílias, na comunidade, acontece. E aí eu falei para ela, e ela expressando toda essa dificuldade de viver essa correção, e eu falei para ela, minha filha, é isso mesmo. Sinal que essa pessoa precisa ser evangelizada de novo. Então, reze por ela. Reze por ela. Seja generoso para ela. Se ponha sempre como amigo dela, por mais que isso te humilhe, por mais que isso seja sofrido. A gente não vai para o céu comendo mamão com açúcar. A gente vai para o céu inventando essas durezas da vida cristã. Não é? Então, reze por ela. Se ela te pedir uma ajuda, ajude. Se ela não te pedir, deixe claro para ela, olha, quando você precisar, estou aqui. Ó, estou rezando por você. E deixa a coisa acontecer. Deixa a vida rolar. Não fale mal dela. Não critique. Não aponte os defeitos que ela tem. Não deixe mais pessoas saberem das coisas feias que ela fez. As coisas feias correm por si. A gente tem que se esforçar para fazer o bem, para o bem aparecer. Aí sim, e vai eu falar para ela um pouco dessas coisas. É difícil, meus irmãos, é claro que é difícil. Olha só, o tanto que a coisa é séria. Em verdade eu vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. A nossa vida no céu, meus irmãos, é um desdobramento, é uma consequência, é uma continuação do que estamos vivendo aqui, no segmento de Jesus. Desde domingo, desde semana passada,
nós estamos ouvindo sobre o pão do céu, não é verdade? Deus, Jesus, né? O nosso alimento. Eu sou o verdadeiro pão, eu sou o pão do céu. É como se Jesus dissesse: se alimente de mim, se alimente de mim, na Eucaristia, na palavra, na confissão, na adoração, na oração, se alimente de mim, comungue de mim, esteja cada vez mais unido a mim. Para que isso, meus irmãos? Quando a nossa morte chegar, o Senhor nos chamar, estarmos, juntinhos do Senhor, amarradinhos com o Senhor. Olha só, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Se o teu irmão pecar contra ti, e você desligá-lo da tua vida, como que vocês dois vão conviver no céu? Não é? Entende, meus irmãos? Como nós precisamos nos esforçar para o perdão, para a comunhão. Antes de vir e oferecer a sua oferta no altar, vai e se reconcilie com teu irmão. Evangelho também. Se o Senhor hoje vem nos dar esta exortação, vem nos dar este chacoalhão na nossa caminhada, não podemos nos esquecer da consolação que Ele nos dá, desde domingo, semana passada, de que Ele é o nosso alimento. Ele é o nosso alimento. Perdoar é um ato divino. É um ato divino. Só com muita comunhão com Deus nós conseguimos viver a correção fraterna. Muita comunhão com Deus. Deus é quem nos ensina, Deus é quem nos alimenta, Deus é quem nos mostra como proceder na correção uns dos outros. Não sabemos orar como convém. Olha só, partimos para a segunda parte do Evangelho. Eu estou sem relógio, o Padre Geraldo falou que a homilia pode durar até 1 hora. Na hora que der 1 hora, vocês me avisam. Jesus continua dizendo assim: de novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Primeira coisa, não podemos duvidar jamais que Deus atende aos nossos pedidos. Jamais. Deus nos livre de achar que Ele não nos atende. Deus nos livre. Tudo o que pedires, Jesus não se contradiz. Se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai. Ok, mas é preciso estar de acordo. De acordo só entre nós? Eu quero ganhar na loteria. Vamos fazer uma campanha de oração, está na moda, né, essas coisas de campanha. Mas larga para lá, esse negócio de campanha não vou comentar não. Vamos fazer uma novena bem católica, né, para poder ganhar na loteria. A senhora também quer ganhar? Quer, ótimo. Então vamos juntar nós, estamos de acordo, né, e vamos fazer uma novena pedindo a Deus para ganhar na loteria. E eu vou dar metade para a igreja. É esse acordo que Jesus está falando? Olha só. Ele continua, tudo o que pedires, ok, será atendido.
Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, opa, não é em meu nome e nem no nome da senhora, é em nome dele, é reunidos no nome dele, eu estou ali no meio deles. Se vocês pegarem o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, porque é bom a gente olhar o contexto todo da leitura, né? É o discurso eclesial, né, de São Mateus. Então, ele diz: quem quiser ser o maior, seja o menor. Ai daquele que escandalizar um dos pequeninos do Pai, né? A ovelha perdida, ela deve ser resgatada. Então, não sabemos pedir o que convém. A Sagrada Escritura também nos diz isso. Tudo o que pedirmos, Deus nos atende. Então precisamos fazer o quê? Pedir, reunidos em nome do Senhor. Em nome do Senhor, com tudo o que significa o nome de Jesus, com tudo o que abarca o nome de Jesus. Aí sim a nossa oração vai ser ouvida. Então é uma oração de filhos de Deus, de pessoas que se reconhecem como irmãos, que rezam como irmãos, que clamam ao único Pai as graças e bênçãos necessárias, que não é egoísta, que não é vaidosa, que não é própria só para os próprios interesses, que sabe se colocar a serviço, é dentro do contexto de tudo o que é comum ao nome de Jesus, a tudo que condiz ao nome do Senhor. Então, pedir em nome do Senhor não é assim: em nome de Jesus eu proclamo que esse ano eu ganho na loteria. Não é isso. Em nome do Senhor, em concordância com a pessoa de Jesus, em concordância e em comunhão com tudo que Jesus nos ensinou, em concordância com a instauração, o anúncio do reino de Deus. Aí sim essa oração vai ser ouvida. Em comunhão com todo o nosso desejo de ir para o céu, de ir para o céu. Esta situação de pandemia que estamos vivendo e sofrendo há tanto tempo já, quantas mortes, não é verdade? Quantos sofrimentos, quantas lágrimas derramadas. Aí poderíamos pensar, quantas mães, quantos filhos, quantas pessoas imploraram pela vida dos seus filhos, dos seus pais. Deus não atendeu, morreu. Então que Deus é esse? Qual deve ser o nosso pedido? Entende, meus irmãos? Morrer, todos nós vamos morrer aqui. Todos nós vamos morrer. Todos nós. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. O nosso pedido, amados irmãos, aonde nós como igreja devemos clamar a Deus todo dia: Senhor, não me deixe jamais separar de Ti. Não me deixe jamais, Senhor, achar que eu posso caminhar sozinho. Não me deixe jamais, Senhor, achar que eu já sei o suficiente. Abra o meu coração para acolher, Senhor, quando alguém vier com uma correção fraterna para mim, porque eu também peco contra os meus irmãos. Me ajuda, Senhor, se meu irmão pecar contra mim, a proceder bem para poder trazer esse meu irmão para a comunhão comigo de novo e contigo. Porque eu desejo mais do que tudo que este meu irmão seja santo, que ele vá para o céu, que ele se encontre com o amor de Deus cada vez mais na vida dele, e me veja como um irmão. Esse deve ser o nosso pedido para Deus, a comunhão eterna.
Eu quero ir para o céu e eu quero que meus irmãos vão para o céu também. Então, mesmo se morrermos, Senhor, quando a minha hora chegar, que o Senhor me encontre cheio de Ti, alimentado por Ti, para viver a eternidade contigo. Esse é o nosso desejo, esse deve ser o nosso desejo. Não deixe, Senhor, que eu chegue à hora da minha morte, tendo me separado de alguém, de algum dos meus irmãos, tendo matado alguém na minha vida, por pior que ele tenha feito por mim. Não me deixe, Senhor. Esse deve ser o nosso pedido. Eu me lembrei, falei também em outras homilias atrás, e vou falar agora também, porque acho que cabe. Certa vez eu fui visitar uma senhora em Cachoeira de Goiás, cidade da minha irmã. E ela bem idosa, já 100 anos, quase 100 anos de idade, bem idosa. Fui levar a Eucaristia para ela. E aí, nós conversamos bastante, né? O padre gosta de conversar, pessoa idosa também. E a gente conversou bastante. Dona Eulália, vamos rezar? E para a senhora comungar? Vamos, ok. Rezamos, ela comungou. Quando eu achei que estava tudo resolvido, né? Terminada a minha missão, ela falou assim: vou rezar pelo Senhor, agora eu vou rezar pelo Senhor. Então eu pensei, ótimo, né? Coisa boa, ótimo. Eu esperava qualquer coisa, menos o que ela fez. Pensei que ela fosse rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, rezar pela minha vocação, pela minha família, qualquer coisa. Não, vou rezar. Ela rezou pelo dia da minha morte. Imagina. E ela começou. Que Deus abençoe o senhor, lhe conceda uma boa morte, que na hora da morte do senhor, o senhor esteja em paz, que Nossa Senhora esteja contigo. No começo eu estranhei, eu pensei assim, ai meu Deus, né, misericórdia, agora não, né, Senhor? Mas gente do céu, eu fui percebendo tanto que aquilo era bonito. Alguém já rezou pela sua morte, pelo dia da sua morte? Não? Alguém já rezou uma Ave Maria por você? Opa! Então rezou. Tá vendo? Como a gente, às vezes, fala da morte, reza pela morte, sem perceber? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e na hora de nossa morte, amém. Olha aí, a dona Eulália fez uma oração tão bonita por mim que eu nunca esqueço, nunca esqueci, e espero nunca esquecer o dia da minha morte. Que seja um momento de paz, de comunhão. Porque é isso, meus irmãos. Por que a correção fraterna? Por que a oração em comum? Porque tudo que vivemos aqui, seguindo os passos de Jesus, nos prepara para lá. Nos prepara para lá. Nos conduz para lá. Por isso, amados irmãos, peçamos a Deus a graça de viver a correção fraterna nas nossas comunidades, na nossa família, de modo mais tranquilo, desejoso mais do que tudo, a comunhão. Precisamos reconhecer as nossas faltas. Nós também pecamos. Quem nunca pecou contra outra pessoa? Quem nunca ajudou com que a imagem do outro ficasse pior?
Quem nunca ofendeu? De propósito. Nós fazemos isso, uma hora ou outra. Mas não podemos nos acomodar. Como uma outra situação que eu vivi também. A pessoa gostava de fazer fofoca. Padre, eu gosto de fazer fofoca. Minha filha, você não pode gostar, porque não é bom. Não, padre, mas eu gosto de fazer fofoca, eu gosto de fofoca. Minha filha, minha filha, para com isso, você não sabe que você faz mal para outras pessoas. Não, padre, eu já faço isso tem muito tempo. Já tem muitos anos que eu faço fofoca, não tem jeito não. Quando eu fico sabendo de alguma coisa, eu tenho que contar, eu tenho que esparramar, eu tenho que... Minha filha, você tem que rezar mais, você tem que não sei o quê. Eu fui gastando minha saliva para tentar mostrar para a pessoa, e não adiantava. Aí por fim eu falei, não, larga a mão. Não tem jeito não. Deve ser tratada como alguém que precisa ser evangelizado desde o começo. Como se ela não soubesse fazer o sinal da cruz. A gente não pode pressupor que as pessoas sabem de nada, viu? Sabia que na catequese eu já achei um monte de gente que não sabia fazer o sinal da cruz? Dá vontade de dar umas varadas. Verdade. Precisa encontrar o amor de Deus de novo. Para isso, contamos com a ajuda dos irmãos, a ajuda da igreja. Para quê? Fazer um retiro, fazer um encontro, fazer uma formação, participar bem de uma santa missa, ajudar a organizar bem a festa, para que o irmão participe bem da liturgia, ouça bem a palavra de Deus, entende? Ajudar com a evangelização uns dos outros. Por isso eu convido você, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, coloca a mão na cabeça assim, e repete comigo assim: meu Senhor e meu Deus, evangelize os meus pensamentos. Meu Senhor e meu Deus, eu preciso ser evangelizado. Meu Senhor e meu Deus, evangeliza meus pensamentos. Amados irmãos, conversão é coisa de todo dia. Evangelização não é só para os outros, é para mim primeiro. Quando eu fui preparar isso daqui, vocês acham que eu não fiz um exame de consciência para as minhas amizades, os meus relacionamentos? O Evangelho precisa me chacoalhar, precisa chacoalhar a minha vida, precisa. Eu preciso amar os meus irmãos. Eu preciso me esforçar mais para perdoar. Eu preciso. Por quê? Porque eu quero ir para o céu. Porque eu quero que o meu irmão vá para o céu comigo. Padre, mas o que ele fez para mim é imperdoável. É Deus que perdoa primeiro. Não sou eu. É Deus que perdoa primeiro. Então, mesmo que Ele nunca me peça perdão, se Ele por vergonha de falar comigo, se eu puder colaborar com a evangelização dele, para que ele vá se confessar com Deus, mesmo sem saber se ele se confessou disso ou não, pronto, eu já consegui muita coisa. A graça de Deus já foi instaurada. Por isso devemos todos nos aproximar cada vez mais da confissão. Porque mesmo que ele nunca peça perdão para mim, pessoalmente, eu preciso, no mínimo, enquanto essa mágoa ainda está aqui, eu preciso me esforçar para evangelizá-lo, rezar por ele.
eu devo ser o primeiro a rezar por ele, buscá-lo, amá-lo, porque Deus é que é o nosso alimento. Ele é quem alimenta a nossa fé, Ele é quem alimenta o nosso amor, Ele é que é a referência de tudo nas nossas vidas. Por isso eu convido você também a se colocar na presença de Deus, como nós já fizemos, pedir: Senhor, o Senhor conhece a minha vida? O Senhor conhece a minha história de vida? O Senhor conhece as tribulações que eu tenho enfrentado? A minha dificuldade de perdoar, aquela mágoa, aquela história, aquele irmão de comunidade, aquela situação que não ficou bem resolvida. Eu já confessei, mas parece que a coisa ainda não está boa. O Senhor conhece, Senhor. Senhor, o Senhor sabe que eu quero ir para o céu. O Senhor conhece o meu desejo de querer te amar cada vez mais e melhor. Então, Senhor, com todo o teu amor, com todo o teu amor, com toda a tua misericórdia, com toda a tua graça, vem sobre mim novamente, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Encha-me, Senhor, da tua graça e me ajude me ensine como proceder com essa situação. Como proceder no meu relacionamento com esse meu irmão, com essa minha irmã, esse meu familiar. O Senhor conhece a minha vida, a minha história. Tu és o alimento da minha vida. Senhor, eu só confio em Ti, Senhor. Para mim é impossível, Senhor. Para mim é impossível, mas para o Senhor não é. E eu acredito nisso, Senhor. Eu acredito nisso. O Senhor conhece aquela situação na minha família, né? Podemos interceder pelos outros também. Graças a Deus, Senhor, eu não guardo mágoa de ninguém. Mas você sabe de alguém que guarda mágoa de outra pessoa? Senhor, pela força do Teu Espírito Santo, alcance essas pessoas também. De histórias, de festas passadas, de encontros passados, situações que ficaram mal resolvidas. Nos ajude, Senhor. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Não espero que o outro venha se humilhar. Não espero, Senhor, mostrar para o outro que ele está errado. Não espero, Senhor, humilhá-lo. Mas se eu puder fazer alguma coisa, Senhor, para que ele não perca a comunhão contigo, Senhor, que ele restabeleça a comunhão comigo, com os irmãos, me mostra o que fazer, Senhor. Me mostra. Me ajude a viver essa oração em comum. Que tudo o que pedir alcança, Senhor. Que tudo o que pedir alcança. Me ajude a viver essa oração em comum. Eu preciso de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Não estamos prontos, Senhor. Ainda temos muito que aprender. Ainda temos muito que ser evangelizados. Ainda temos muito, Senhor, para crescer, para caminhar.
até adquirir os vossos sentimentos, até adquirir, Senhor, a comunhão eterna contigo. Senhor, que tudo o que me acontecer, Senhor, de bom ou de ruim, me ajude a me aproximar mais de Ti, Senhor, a depender mais de Ti, Senhor, porque nada, nenhum desejo é maior no meu coração do que o da comunhão contigo. É isso que eu quero, Senhor, para mim, para minha família, para os meus amigos de comunidade. É isso que eu desejo, Senhor. Não nos cansemos de fazer o bem. Não deixe, Senhor, que eu me canse de fazer o bem. Não deixe, Senhor, que eu me canse de fazer o bem. Não nos cansemos, meus irmãos, de fazer o bem. Não nos cansemos 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 de fazer o bem. Nenhum de nós, meus irmãos, saberemos recompensar o outro pelo bem que ele fez por nós. Nada neste mundo paga o bem que um faz pelo outro. Estamos na Semana da Família. Nada que seus filhos fizerem paga tudo o que você fez por eles. Nada que você faça, pai e mãe, avô, avó, paga o que muito dos filhos fazem pelos pais. Nada, Padre Geraldo, paga a nossa doação à igreja. Só Deus nos dá a justa recompensa. Não nos cansemos de fazer o bem, porque quem nos recompensa é Deus. Ele é justo, Ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.